Boa noite, irmãos. A graça e a paz de Jesus esteja no coração de cada um de vocês. Durante esse período de crise mundial, de pandemia, muitas perguntas são feitas a nós enquanto pastores, né? Enquanto pessoas que estavam na lideranças de igrejas e tal, né? Então, muitas pessoas nos perguntam muitas coisas. E uma das perguntas que eu elejo nessa noite para conversar com vocês Deus está condenando o mundo? Deus está julgando o mundo? Deus está fazendo algo através dessa pandemia, desse sofrimento todo ao mundo? Deus está julgando o mundo? Essa é a pergunta. E eu, com muito temor no meu coração, eu fico pensando que nós não sabemos todas as respostas sobre o que Deus está fazendo. Nós não conseguimos, de fato, acho que nenhum pastor, nenhuma pessoa na Terra, seja ela teólogo, filósofo, estudioso, historiador, seja ela o que for, ela não tem e nós não poderíamos ter todas as respostas do que Deus de fato está fazendo, até porque nós não conseguiríamos compreender. Mas é fato, na minha percepção, que Deus está fazendo. Deus está fazendo algo, Deus está trabalhando nos seus planos eternos e o mundo não está caminhando sozinho, como se não tivesse controle. O mundo está sob controle, Deus está no controle de tudo. Eu creio assim. E um texto que me chama a atenção quando me fazem essa pergunta está em João, no capítulo 3, no versículo 16, que diz assim: Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Claro que aqui eu estou falando de um conceito de eternidade. Claro que o texto, de fato, está nos levando a refletir sobre a eternidade. Durante todo esse período onde muitas dores acontecem, muito sofrimento acontece, uma tendência quase que preponderante é as pessoas quererem ajudar as pessoas enquanto aqui. De fato, isso é necessário, de fato, isso é uma coisa muito importante, inclusive. Mas o que Jesus veio de fato trazer à Terra, o que Jesus de fato no Evangelho de João nos demonstra claramente, é que existe um julgamento, sim, e que esse julgamento está relacionado a crer ou não crer no Filho unigênito do Pai, a crer nele. Essa salvação, Jesus nunca disse que essa salvação seria uma construção aqui na Terra. Seria uma construção onde nós pudéssemos ajudar uns aos outros com tanta eficácia que isso de fato expressasse a glória de Deus ou que isso de fato expressasse Deus na terra. Não. Na verdade, Jesus Cristo ele é o caminho porque nós jamais poderíamos ser o caminho. Jesus Cristo é a verdade porque o ser humano jamais poderia ser a verdade. Jesus Cristo é o caminho, a verdade, Jesus Cristo é a vida, porque nós, enquanto seres humanos, jamais poderíamos ter uma expressão real, verdadeira, legítima de vida. O que nós precisamos admitir e o que nós enxergamos na Bíblia quando olhamos nela como se fosse um espelho de coisas que nós não podemos enxergar ainda com tanta clareza, como diz a própria Bíblia, é que nós precisamos olhar e enxergar a nossa falência humana e enxergar um Deus que é perfeito e eterno. É isso que eu consigo entender aqui. Jesus Cristo, quando veio na terra, quando ele veio enviado pelo Deus Pai, ele veio com a missão de resgatar a humanidade, sem dúvida nenhuma. Ele veio com a missão clara de resgatar o ser humano da impossibilidade da vida. Ele veio resgatar a vida humana
veio resgatar todos nós, seres humanos, daquilo que jamais nós poderíamos de fato ser. A Bíblia nos afirma categoricamente que ele se fez maldição em nosso lugar, que ele se fez doente em nosso lugar, que ele se fez enfermo em nosso lugar, que ele se fez morte em nosso lugar, para que nós pudéssemos expressar a vida. Por isso, quando nós lemos esse texto que fala que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que nós pudéssemos ser salvos por ele, mas também ele diz claramente que aquele que crê no Filho tem a vida, e aquele que não crê no Filho não pode ter a vida. A missão da igreja, a missão de nós pastores no mundo, não é, de fato, querer criar métodos, arrecadações e todo o processo e salvar a humanidade de um período. Não é isso que a Bíblia está dizendo. Jamais foi isso. Nós podemos salvar as pessoas da nossa época, mas já não salvaremos as pessoas de todas as épocas, de todos os períodos ruins e difíceis. Nós poderemos até salvar algumas pessoas, a nossa família, ter cuidado, nos cuidar com respeito à pandemia e talvez até salvar algumas vidas, mas essas vidas elas não vão viver eternamente aqui na Terra. Elas não vão perdurar, elas não vão viver a experiência tão maravilhosa da eternidade sem que antes venha esse período ou da consumação de todos os tempos, ou até mesmo nós mesmos passarmos desse período de vida que estamos para um período onde entraremos na vida eterna. O que Jesus veio nos falar através desse texto com muita clareza, ele vem nos dizendo: quem de vocês aí, enquanto tiver vida na terra, encontrar-se com Jesus, ainda que percam a vida, encontrarão. É isso que, na verdade, o texto está nos falando. Eu sei, é louvável, é maravilhoso o trabalho dos bombeiros, é maravilhoso o trabalho dos médicos, é maravilhoso e digno de louvor ou de agraciamento da nossa parte, o trabalho dos enfermeiros, dos hospitais, é digno o trabalho de cada pessoa que tem se desdobrado para que os seres humanos, nesse período em que a pandemia está nos assolando, tenham um mínimo de conforto, um mínimo de dignidade, mesmo que seja nos últimos momentos de sua vida. É digno isso e é verdadeiro, mas nós jamais podemos pensar, jamais podemos imaginar que o que Jesus veio de fato fazer na cruz do Calvário foi simplesmente salvar uma geração. Todas as gerações antes de Jesus e todas as gerações depois de Jesus estão intimamente ligadas a Ele e somente a Ele. As pessoas do Antigo Testamento e todas elas, desde o início da criação do mundo, que morreram antes de Jesus, elas foram salvas de alguma maneira pela esperança em Jesus. As pessoas depois da cruz, elas são salvas pela fé em Cristo Jesus. E nós precisamos ter isso muito claro em nossa mente, porque nos últimos tempos, nesses tempos de pandemia, onde as igrejas estão fechadas, pastores e pessoas estão em suas casas trancados, muitas falas estão aparecendo nas mídias sociais. Talvez você esteja ouvindo muitas pessoas, muitos pregadores, muitos teólogos, e muitas dessas pessoas, e no meio de todas essas pessoas, podem sim surgir muitos falsos profetas. E quando eu falo de falsos profetas, a gente fica pensando que será uma pessoa horrível, tenebrosa, que vai aparecer e você já rapidamente identificará. Não, na verdade, Apocalipse diz que o falso profeta, o anticristo, ou essas pessoas que aparecerão nos últimos tempos, elas serão tão incríveis, tão sensacionais, que as pessoas crerão nelas, que as pessoas confiarão e darão a ela o lugar de Deus, e darão a ela o lugar de Cristo. Então eu queria nessa noite chamar a sua atenção. Eu queria nessa noite, de fato, refletir seriamente com você aquilo que a Bíblia tem falado desde os seus inícios. É muito importante, eu tenho dito de fato que interpretar a Bíblia não é algo fácil. No período
da Reforma Protestante, Lutero, ele queria de fato que a Bíblia fosse distribuída para toda a pessoa, que todos tivessem acesso à Bíblia. E é correto, e é verdadeiro e legítimo até hoje, em minha opinião, pelo menos. De fato, as pessoas precisam estar com as suas Bíblias nas mãos. Precisam ler e interpretar. Precisam ter a possibilidade de ter acesso àquilo que Deus está falando à humanidade. Mas enquanto interpretação dos textos, nós precisamos tomar muito cuidado e até mesmo tudo aquilo que nós ouvirmos, especialmente isso que eu estou dizendo a você, especialmente isso que eu estou falando a você. Faça uma reflexão muito séria sobre o que eu estou dizendo, pondere, olhe todos os ângulos, olhe todos os pontos, reflita seriamente sobre, de verdade, o que a Bíblia tem a nos dizer sobre todos os processos. Eu penso claramente que talvez se eu pudesse eleger um texto mais importante na Bíblia, um dos mais relevantes, eu elegeria de fato esse texto que eu acabei de pronunciar a vocês. Eu elegeria porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. Eu elegeria de fato um Deus que nos ama profundamente a ponto das últimas consequências. Mas eu também elegeria esse texto, eu também traria a importância a esse texto na responsabilidade de crer em Jesus, o Filho de Deus. Se Deus nos amou profundamente, Ele nos enviou Cristo como o único meio de salvação, como o único caminho, verdade e vida, como de fato único acesso a Ele, o Pai, e à eternidade. Jesus Cristo, de fato, é aquele que nos salva, que nos redime e que nos dá a possibilidade da vida eterna. E ele diz claramente nesse texto que as pessoas que o negassem, as pessoas que de fato não o assumissem como sendo Cristo, Filho do Deus vivo, não o assumissem como sendo o mediador entre Deus e os homens, essas pessoas, elas de fato não poderiam alcançar a eternidade. Se elas vão viver aqui, se elas vão sobreviver aqui na terra, se elas vão viver bem, na opulência do bom e do melhor, ou na escassez de tudo que existe, de fato isso é relevante enquanto nós olhamos aqui. E de fato eu até creio que Deus espera, ou espera de fato de nós, que nós possamos trabalhar o máximo possível para que essas coisas sejam diminuídas, que as diferenças sociais sejam diminuídas, que os processos de todos poderem ter acesso à mesa seria diminuído. Nós deveríamos sim, enquanto cristãos, enquanto filhos de Deus, pastores, líderes de igrejas pequenas e grandes, nós deveríamos sim nos debruçar para que a nossa sociedade fosse de fato uma sociedade melhor. Mas não adianta, de fato, ser uma sociedade melhor, ser uma sociedade que expressa de verdade os princípios de Deus aqui na Terra, se nós de fato não crermos no Cristo, Filho do Deus vivo. É interessante em 1 Coríntios, no capítulo 13, quando diz claramente que o amor a Deus, de fato, a entrega ao Cristo de Deus seria algo tão maior do que isso. Ali o amor descrito naquele capítulo é quase como a personificação de um Deus. E ele diz claramente que ainda que eu falasse a língua dos anjos e dos homens, ainda que eu desse meu corpo para ser queimado em favor de alguém, se eu não tivesse esse amor, se eu não tivesse esse Deus, se eu não tivesse essa expressão do amor de Deus que está derramado em Cristo Jesus, não adiantaria nada. Seria como um sino que bate, mas que logo desaparece. A eternidade é o que nós esperamos. A eternidade é o que nós almejamos. A eternidade é o que nós de fato queremos. Nós só não sabemos disso porque nós estamos muito ligados a esse tempo em que nós vivemos aqui na Terra. Nós só não sabemos e não conseguimos perceber isso porque estamos muito ligados a tudo que nós podemos conquistar ainda aqui. Mas de fato, se nós pudéssemos pensar um pouco mais radicalmente sobre a vida humana, ela termina muito rápido, ela é como a flor da erva, como diz a palavra de Deus. Uma hora está e já não está mais. E nós aguardamos ansiosos essa eternidade, mas nós precisamos ter uma atitude muito radical aqui.
Que atitude seria essa? A atitude de quebrantar o nosso coração, de admitir de fato que só existe um caminho que nos leva para Deus, a saber, Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo. Esse Jesus que morreu na cruz, que ressuscitou dentre os mortos, que está à direita de Deus e que intercede por nós diante de Deus. Esse Jesus que enviou o Espírito Santo para que eu e você, mesmo nos tempos de grande angústia, jamais nos sentíssemos sozinhos ou abandonados. Nós sentíssemos que de fato Deus está presente na cena, Deus está conosco. Deus está conosco. Mesmo que passemos pelos mais difíceis momentos, Deus está conosco em Cristo Jesus e através da pessoa do Espírito Santo, habitando o nosso coração. Nós passaremos sim, de fato, por problemas, dificuldades, como já passamos por outros antes desses, e como passaremos por outros se sobrevivermos a esse. Mas o que tem que estar de verdade em nossa mente e em nosso coração é a esperança da vida eterna em Cristo Jesus, de estarmos com Ele para sempre. Aí vai entrar nas discussões teológicas, se é no céu, se é em Cristo, se é num lugar geográfico. Eu não estou preocupado com isso. Jesus veio conquistar para nós uma eternidade, aonde quer que ela seja. Eu quero estar com Ele e para que eu esteja lá com Ele, é necessário que eu reconheça Jesus Cristo como sendo o caminho, a verdade e a vida. E somente Ele, irmãos. Somente Ele. Eu sei que tem uma pregação muito moderna dizendo que todos os caminhos levam a Deus. Todos os caminhos nos aproximam de Deus. Mas eu queria dizer a você que somente Jesus, Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. E sem Ele nós estamos perdidos. Nós estamos destinados à condenação. Na tradução da Bíblia judaica, ele diz que nós estaremos exterminados. Sabe, é interessante olhar para esse texto, seremos destruídos. Então, Jesus Cristo é o único caminho, é a única verdade que nós precisamos de fato admitir em nossa existência, aqui, enquanto estamos vivos, para que possamos, quando partir daqui, entrarmos no caminho eterno juntamente com o nosso Cristo. A semelhança do que aconteceu com ele, seremos ressuscitados nos últimos dias. Receberemos um novo corpo, receberemos uma experiência espiritual capaz de viver na presença de Deus, de estar com Ele, de estarmos para sempre na eternidade com Ele, gozando de alegria, de paz e de contentamento. Ali, neste lugar, de fato, habitará a justiça, habitará aquilo que nós pensamos que não é vingança. Quando nós olhamos para esse conceito, nós sempre temos a tendência de pensar que nós temos um Deus que é vingador. Não, na verdade a vingança de Deus é a justiça dele, sendo expressada em todos os sentidos. Lá não haverá de fato dor, não haverá pranto, lá de fato não haverá tristeza, lá de fato haverá uma construção justa, absolutamente justa. Não interessa como seja o que será lá, eu sei que será um lugar de justiça plena, porque a palavra de Deus nos afirma que nós seremos saciados de justiça. Eu sei que existe hoje em dia muitas injustiças, eu sei que existe hoje em dia muitas tristezas e dores que nós não conseguimos explicar, mas se você confiar em Cristo Jesus, se você entregar a sua vida, abrir o seu coração a Ele, entregar todas as tuas limitações a Ele, eu tenho certeza absoluta, a Bíblia nos afirma isso, que lá nós entraremos num ambiente onde nós seremos fartos de justiça, fartos de alegria, seremos fartos da presença de Deus e do controle de Deus. Que Deus abençoe o seu coração. Cuidado nesse tempo, porque muitas pessoas aparecerão em sua casa, no seu telefone, no seu smartphone, e aparecerão dizendo muitas coisas. E você precisa, de fato, ponderar sobre todas essas coisas. Tenha zelo, tenha cuidado, reflita seriamente sobre a palavra de Deus, busque, leia a palavra de Deus. Se a reforma protestante, lá em Lutero, no século XVIII e XIX, já foi algo dizendo para nós
que nós deveríamos ter acesso à palavra de Deus e refletir seriamente sobre ela para que não fôssemos enganados, será que nos dias de hoje não seria a mesma coisa? Ou será que hoje em dia nós temos tanto acesso à Bíblia, à palavra de Deus, e nós estamos dentro de casa, parados, com tanto tempo? Reflita sobre a palavra de Deus, entenda, leia especialmente João, o livro de João, tão maravilhoso, que nos ensina tantas lições e nos ensina que, de fato, esse Jesus que era Deus, que se fez carne e que habitou entre nós, veio com uma missão incrível de nos dar a possibilidade da eternidade. Eu sei que muitos estão almejando uma vida boa aqui. Eu sei que muitos de nós estão buscando e correndo e esperando que passe logo essa pandemia para que nós possamos voltar a ter uma vida alegre, feliz, de curtição, de esbanjar de fato dinheiro, de cuidar das nossas vidas, de nos relacionarmos, de poder ir para as baladas, para os bares e poder conviver e viver normalmente a nossa vida. Mas eu queria dizer para você que aproveitar a vida nem sempre é fazer tudo isso, mas é de fato refletir sobre ela, refletir sobre o fim dela e refletir sobre a eternidade dela. Que Deus te abençoe, te guarde, em nome de Jesus. Amém.